Você já alguma vez parou para refletir sobre a brevidade da vida? Como a vida é breve? Pois eu quero refletir sobre isso, sobre a brevidade da vida. Eu sou Isaías Fagundes e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, todos que estão acompanhando. Eu queria também te pedir que você compartilhe para outras pessoas, para que possam ouvir essa mensagem, para que possam acompanhar algumas reflexões que eu estarei postando neste canal que foi criado há pouco tempo. E esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. E eu quero falar sobre a brevidade da vida, refletir com vocês. Então, eu quero ler um texto da Bíblia que está em Tiago, capítulo de número 4, e versículo de número 13 e 14. Está escrito bem assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal lugar, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que parece por um pouco e depois se desvanece. Tiago aqui já nesse texto ele começa a falar sobre os planos, pessoas que planejam, que fazem planos para o amanhã, mas que essas pessoas elas não têm garantia do amanhã, porque a Bíblia vai nos mostrar que a garantia que nós temos é o dia de hoje, e não só o dia de hoje, mas também o agora, porque o ser humano ele não tem o controle do seu futuro e nem mesmo do seu próximo, os próximos tempos da sua existência. Nós vemos na Bíblia também, e eu falo sobre brevidade, o quão breve é a vida, que logo no princípio, quando Deus criou o homem, Deus ele criou Adão, criou Eva, ele colocou eles lá com um propósito, um projeto. E dentro desse projeto, nós vemos na Bíblia que havia uma árvore da ciência do bem e do mal. Há muitas refutações, muitos questionamentos, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o que a Bíblia nos mostra é que após a queda, o homem então começa a enfrentar o estado do tempo. Nós não sabemos que idade tinha Adão quando Deus criou ele. Nós não sabemos se ele era um jovem, se ele era uma criança ou se ele foi formado já adulto. Mas nós sabemos de uma coisa: enquanto ele estava no jardim, o tempo não corria. Mas depois que Adão e Eva saíram do jardim, nós vemos na Bíblia então a cronometragem da existência do homem, e nós vemos que o homem começa a encontrar a velhice, começa a ir em direção à morte e começa a não ter o controle da eternidade, da sua existência. Nós vemos homens que viveram muitos anos, e na história bíblica nós vemos que esses anos de existência eles vão reduzindo, eles vão diminuindo. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo de número 90. Você que está nos acompanhando, se quiser abrir aí também e conferir o texto bíblico, em Salmos capítulo 90, versículo de número 9 a 12, está escrito bem assim: Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Você já parou para pensar? Um conto, uma história, sabe aquela história que, quem sabe, o pai que está assistindo, ou o jovem quando era mais novo, que os seus pais ou o próprio pai contava aquela história para o seu filho, uma história muito breve antes dele dormir? Pois bem, o salmista aqui está dizendo que os nossos dias são como um conto que se conta. É contado, mas chega um momento que termina essa história. Essa história ela não é longa, ela é curta, reflexiva e acaba. E aí ele diz assim: passamos os nossos anos como um conto que se conta. E no versículo de número 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos,
E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos e o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ele já começa limitando, inclusive, uma idade. 70 anos chega uma certa disposição, vamos assim dizer. E é um limite que o salmista está comentando. Um limite. O ser humano vive até 70 anos. E se ele conseguir, por sua robustez, passar desses 70 anos, o resultado é cansaço e enfado. Por que ele está dizendo isso? Alguns arriscam a dizer que ele limita o tempo da existência do homem. Mas eu não entendo assim esse texto. Eu entendo que quanto mais o ser humano vai alcançando a maturidade genética no corpo, no organismo, mais o cansaço vai lhe tomando, vai lhe atingindo. E o cansaço, as limitações vão chegando. E o processo do tempo, do envelhecimento, ele mostra que nós não somos eternos e que nós tivemos o começo e teremos um fim. E a fim de todos, infelizmente, até não é uma palavra que nos alegra muito, mas infelizmente, exceto, quem sabe, por aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, todos nós enfrentaremos a morte, porque nós já nascemos morrendo, nós nascemos indo em direção à velhice, à tenra idade, que demonstra que somos limitados. Então, quando a gente pensa isso, para alguns até isso pode parecer depressivo, angustiante, mas não é. A Bíblia vai mostrar que a nossa vida, ela é dada como uma dádiva de Deus, para ser vivida. Pelo fato de nós não sabermos que haverá um amanhã, pelo fato também de nós sabermos que não somos eternos, e pelo fato de nós sabermos que não temos a garantia do futuro, nós devemos viver o hoje, como que não houvesse amanhã. O hoje e o agora. Porque eu posso me referir ao hoje, mas o hoje ainda tem até algumas horas. Até algumas horas ainda é hoje. Até a meia-noite ainda é hoje. Eu estou gravando aqui no domingo. Estou gravando no domingo e ainda é hoje. Mas quando chegar a 0 horas, terminou o hoje do domingo. Só que quando eu falo hoje, eu ainda tenho garantia do hoje momento e não do hoje total. Eu não tenho garantia de que eu vou chegar até a meia-noite. E eu não tenho garantia também que eu vou chegar ao amanhã, segunda, dia 20 de setembro. Eu não tenho essa garantia. E Deus mostra na sua palavra que Ele sabe do meu amanhã. Ele sabe do meu futuro distante e meu futuro próximo. Mas eu não tenho garantia. Mas Deus me dá a existência para nós vivermos. Você vive não por viver. Eu não vivo só por viver. Deus não me tornou um ser vivo e me trouxe a existência para mim viver apenas por viver, mas viver para a glória dele. E o viver por viver, se nós assim interpretarmos, deveríamos viver com posições e atitudes acertadas. Porque eu tenho garantia do hoje e agora, mas não tenho garantia do amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã e não tenho domínio, volto a dizer como citei no texto que nós lemos. Mas uma coisa nós temos e devemos refletir. A nossa vida ela é muito breve. Quando nós conversamos com pessoas hoje com 80 anos, com 70 anos e até um pouco mais, eu tive essas oportunidades, nós vemos que essas pessoas elas comentam: parece que ontem eu era um jovem. Eu tenho 2 filhas, uma tem 9 anos, parece que ontem ela estava nascendo, a outra tem 12 anos, parecia que ontem ela estava aprendendo a andar. E o tempo passou e quando eu vi, hoje ela está com 12 anos de idade. Então o tempo passa muito rápido e se nós não aproveitarmos cada momento,
O próprio salmista, no capítulo 90, ele diz que a vida é muito breve, ela é como um conto que se conta. E no versículo de número 12, no versículo de número 11, quem conhece o poder da tua ira? Segundo, és tremendo, assim é o teu furor. E ele pede um conselho: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é contar os dias? É valorizar cada momento, cada ano que se passa. O tempo de ser é hoje. O tempo de viver é hoje. O tempo de amar é hoje. O tempo de perdoar é hoje. O tempo de construir é hoje. O tempo, quem sabe, até de destruir coisas que não são boas, coisas que são tóxicas, é hoje. E o tempo de construir coisas boas é hoje. Porque a nossa vida ela é muito passageira. Não adianta nós, como pais, eu que sou pai, e você que está nos acompanhando aí, quem sabe que é pai e mãe, não adianta eu só pensar no futuro que eu quero construir para minha casa e não viver o hoje, porque o hoje vai também determinar o amanhã. Se eu amar hoje, amanhã o resultado colherei amor. Se eu cuidar hoje, o amanhã eu terei a colheita. Mas se não houver amanhã, Deus me deu o hoje para viver. Então, nós não devemos fazer planos sem lembrarmos que o único que tem controle do amanhã é Deus. E nós não devemos viver também sem lembrarmos que a nossa vida é muito breve. A nossa vida é muito breve. Nós vemos hoje, o salmista fala 70 anos e muita gente vive menos. E quem chega a 80 chegou longe. E se nós pararmos para olhar, 80 anos é muito pouco tempo. Se nós pararmos para olhar, 70 anos é muito pouco tempo. Hoje eu tenho 37 anos e o tempo passou muito rápido. Mas o que eu tenho aprendido em cada ano que se passa é valorizar cada ano, cada hora, cada segundo da existência. Sabe aquele tempo que a gente desperdiça? É um tempo que não vai voltar mais. E nós perdemos, não recuperaremos. Aquelas horas que foram gastas em coisas inúteis, aquelas horas que foram gastas em briga, em confusões, em desentendimentos, aquelas horas que foram gastas em coisas superficiais, elas não têm como voltar mais. Mas o que nós podemos valorizar é o tempo agora. E entendermos que talvez não haja um amanhã. Então vamos viver o hoje, como que não houvesse amanhã. Você que está me ouvindo, quem sabe, magoou teu pai, magoou tua mãe, magoou teu amigo, feriu alguém. O tempo de pedir perdão é hoje. O tempo de perdoar é hoje. O tempo de amar, demonstrar amor aos teus filhos, demonstrar amor à tua família é hoje. O tempo de viver é hoje. Porque nós não temos garantia do amanhã e a nossa vida é muito breve. Ela é como um conto que se conta. Quero deixar essa reflexão para que você reflita. Pense comigo. Eu estarei postando no canal outras reflexões durante os dias. Acredito que no sábado e nos sábados e nas segundas, se não nos domingos e nas quintas-feiras. Mas essas reflexões ela é para nós pensarmos. Então o conselho que eu te dou: pense, reflita sobre o quão breve é a tua vida. E o que você está construindo? Você está valorizando cada segundo, cada minuto, cada momento da tua existência? Antes de concluir, eu quero apenas deixar para você refletir. Sabia que durante um ano de 365 dias, você tem 8.760 horas. 8.760 horas você tem em um ano. Quantas dessas 8.760 horas você viveu de fato com coisas que têm valor? Para você refletir. E nesses 8.760 horas,
525.600 minutos. Então o Criador nos dá todo este tempo durante um ano inteiro. E se nós refletirmos, o ano que nós estamos é 2021. 2019, muita gente estava vivendo só por viver sem valorizar quase nada. Em 2020, chega uma pandemia que atinge muita gente e faz com que alguns comecem a refletir o que tem valor. Quanto tempo se passou para alguns que foram cair a ficha de ter um cuidado maior com os velhos, com os idosos, de ter um cuidado maior com a sua família, de ter um cuidado maior até mesmo com o seu emprego que não o valorizava. Passou a refletir um pouco mais. Por quê? Porque nós temos garantia do agora, não temos garantia do amanhã, mas também não temos um tempo prolongado. Nossa vida é muito breve. Viva para a glória de Deus é o conselho que eu te dou. Deus abençoe a todos e nos acompanhe. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, coloque comentários ali, quem sabe, de uma dica, de um assunto que você queira que eu comente, que eu fale, que eu reflita. Quem sabe até pergunta e quem sabe até correção de algo que você acha que eu deveria ter falado nessa reflexão. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.